Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, querido irmão, querida irmã. Você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a grandeza dessa missão e enviará para mais e mais pessoas. Eu sou o Padre Valnei, diretor espiritual da comunidade Servos da Divina Misericórdia, membro do Instituto Rainha do Clero. Vamos partilhar o Evangelho do dia de hoje, do domingo do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se à margem do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhe muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio de espinhos. Os espinhos cresceram e as sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram base de 100, de 70 e 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento do mistério do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas as pessoas que não têm será tirado até o pouco que têm. E por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: haverás de ouvir sem nada entender, haverás de olhar sem nada ver. Porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam os seus olhos, para não ver com os olhos e nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e os curem. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem, os vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas justos desejaram ver o que verdes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição, por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquela que ouve a palavra e compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 70 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridos irmãos, hoje a primeira leitura de Isaías, toda a leitura do dia de hoje vai falar da palavra.
palavra. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por um sopro de uma palavra, Deus disse: faça-se. Então a palavra ela tem um peso muito grande. Nós sabemos que a palavra é a forma que nós temos de nos comunicar, né? É como se fosse, digamos que fosse um dialeto, né? É um caminho, ou seja, um caminho de comunicação. Então a palavra ela tem essa força. Jesus aqui vai falar em parábolas, mas falando em parábolas para que eles compreendessem. Muitas vezes, muitos sacerdotes costumam contar algumas histórias pequenas para poder ilustrar melhor aquilo que ele quer transmitir. Isso é bacana também, que ajuda. Às vezes tem coisas que a palavra de Deus não consegue entrar, mas talvez uma história contada dentro daquele evangelho, ele possa nos ajudar melhor. Porque o evangelho não entra da mesma forma no meu coração como entra no seu. Então, cada um é cada um. E nós precisamos entender até onde está a disposição do meu coração para acolher a palavra de Deus. E por isso Jesus começa a falar em parábolas. Eu gosto de ouvir essas parábolas porque elas fazem com que nós adentramos nesse grande mistério que é acolher a palavra de Deus. Então, são 4 momentos que a palavra foi semeada. Uma em terreno pedregoso, outra no meio de espinhos, outra pelo caminho e outra no terreno bom. Só que todos nós, amados irmãos, temos dentro de nós esses 4 momentos de uma vez. Em algum momento na sua vida, em algum momento na sua história, em algum momento do seu dia, você teve um desses 4. Talvez teve até os 4. Quem de nós, falando da palavra que cai pela pedra, terreno pedregoso, quem de nós muitas vezes já tivemos um coração duro para compreender alguém, já tivemos um momento difícil do qual não queremos entender o que o outro está nos dizendo, não queremos acolher a palavra que o outro está tentando nos apresentar. Quem de nós já não passou um momento de raiva, de fúria? E nós sabemos que quando estamos com raiva, nos fechamos. Quando estamos meio furiosos, nos fechamos. Quem de nós já não se envolveu em disse-me-disse, em fofocas, de forma que possa ter machucado alguém? Pedra machuca, pedra dói. Quando você pisa descalço no meio de um monte de pedras, seu pé vai sentir a dor das pontadas de muitas pedras. Ou quando você joga pedra em alguém, uma pedra jogada, e quando a depara nessa pessoa, vai machucar. Então pedra machuca. E pedra não deixa com que a raiz da palavra de Deus penetre profundamente na nossa vida. Então, quanto de nós já não passamos por esse momento? Outro momento, aquela que cai no meio dos espinhos, sufoca. Quantos de nós já foi para a missa, já foi para o círculo bíblico, já foi para uma partilha da palavra, mas o coração não estava ali. A palavra foi proclamada, a palavra foi pregada e nada entrou, ou seja, sufocou, você estava sufocado. Talvez diante de uma tribulação, talvez diante de uma angústia, vai sufocando a palavra não entra, a palavra não faz o efeito que ela precisa fazer, porque os espinhos cresceram
e machucaram a palavra. A palavra não entrou. Quantos de nós, amados irmãos, já fomos espinho na vida de alguém, já machucamos alguém, já ferimos alguém? Então, o espinho é esse momento que palavra pregada, palavra anunciada, mas não é palavra acolhida. Quantos de nós, falando da palavra que cai pela beira do caminho? Bom, nós vamos entender esse caminho um lugar de passagem, um lugar que pessoas passam, que eu passo, que você passa. E no caminho, ou seja, o caminho é um lugar limpo, né? Um lugar limpo. Ou seja, é um lugar que todo mundo passa. Aqui que está o problema. Todo mundo passa, todo mundo faz o mesmo percurso. Só que eu, que também faço o mesmo percurso, não sou todo mundo. Você já ouviu a mãe muitas vezes dizer, ou alguém dizer, o filho diz assim, mas todo mundo faz. A mãe diz, você não é todo mundo. Então, neste caminho, há muitas pessoas. E eu preciso me identificar com a palavra de Deus, não sendo como tantas outras pessoas, porque fazem isso, fazem aquilo. Talvez um dito popular, do qual eu não concordo, quando se diz a voz do povo é a voz de Deus, nem sempre é a voz de Deus. Nem sempre o povo que fala para edificar a alma. Nem tudo que se fala eu posso falar, nem tudo que se faz eu posso fazer. É essa que vai pelo caminho, vem um pássaro e come, porque visualiza logo a semente. E por último, aquela que cai em terra boa. Terra boa é o nosso coração. Deus não fez ninguém, não existe ninguém, filho de Deus, que fora criado para ser mal. Deus não nos criou para sermos mal. Nós somos imagem e semelhança do Senhor. Não é uma coisa física. Não é uma coisa física. Nós somos parecidos com Deus, nós somos semelhantes a Deus, parecido na capacidade de amar, semelhante na capacidade de recriar, de refazer e fazer o bem. Por isso, nós somos terra boa, quando de Deus nós vivemos. Por isso, hoje o Evangelho quer nos trazer essa parábola com esses 4 momentos, como eu disse, do qual todos nós já vivemos, e nós precisamos hoje observar a nossa vida e nos encantarmos para que, de fato, a palavra de Deus tenha só uma vertente. A palavra de Deus que cai em terra boa e dá fruto. Aí eu perguntaria para mim e perguntaria para você: será que nós estamos dando fruto que Deus espera de nós? Na nossa casa, na nossa igreja, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola. Será que nós estamos dando fruto que Deus espera de nós? Que seja assim, para mim e para você, darmos fruto segundo o coração do nosso Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quero fazer uma oração por você. Senhor e meu Deus, Pai Santo, te peço hoje que a semente que foi lançada sobre o meu coração possa dar fruto segundo a tua vontade. Senhor meu Deus, como os santos e santas que, acolhendo a sua palavra no coração fértil, fizeram tudo aquilo que edificaram a vida na tua palavra. E hoje eu te peço, Senhor Deus, por cada um que aqui nos escuta, que essa palavra pregada possa chegar a esse coração muitas vezes angustiado, esse coração muitas vezes preocupado, esse coração muitas vezes ferido de espinho, esse coração muitas vezes
apedrejado. Eu te peço, meu Deus, que a tua palavra cure esse coração e que brota desse coração tudo aquilo que vem do teu coração. Que o seu nome seja bendito hoje e sempre. Amém. Amados irmãos, quero também te convidar para você vir à nossa comunidade Servos da Divina Misericórdia, onde nós iremos realizar o nosso encontro. A nossa igreja é linda! Você é nosso convidado para estar conosco. Venha participar conosco nesse dia, no dia 16 de agosto de 2026, será o nosso encontro. Você é nosso convidado especial. Então, no dia 16 de agosto, terá a presença do bispo Dom Jeremias, do padre Omar Raposo, nosso cantor, também do querido Silvio Júnior, da Rádio Catedral, e este que vos fala, Padre Valmir. Estaremos juntos nesse encontro para edificar a Igreja de Cristo. Você é o nosso grande convidado. Fica na rua Avenida Parque das Águas, número 12, Guapimirim. Venha participar conosco. Que Deus abençoe e te guarde, porque a nossa igreja é linda!